Olá, meu nome é Michele, curso 7º período de licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro IFTM, Polo Frutal. Hoje eu vou falar com vocês sobre cônicas. Espero que o conteúdo ajude vocês. Cônicas são figuras geométricas formadas pela interseção de um plano com um cone duplo de revolução. São elas a elipse, parábola e a hipérbole. Elipse. Conceito de elipse. É o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma da distância de dois pontos fixa é denominado focos e constantes. Os focos ficam localizados aqui, F1 e F2. A distância entre eles é chamada de 2C, porque a distância de um foco até o centro, é chamado de 1C. Então, a soma de F1 com F2 é 2C. O ponto central é aqui. Ele é o ponto médio dos focos e dos vértices. F1, F2, vértice 1, vértice 2. Os vértices são chamados de V1 e V2. É chamado de 2A, porque a distância de V1 ao ponto central é chamado de 1A. Então, V1 e V2 temos 2A. Já temos o C e o A. Agora falta o B. O B seria a distância do ponto P ao centro, que está localizado aqui. Esse é um exemplo de elipse, com centro na origem e eixo maior na horizontal. A distância de um ponto F1 à distância de um ponto F2 significa 2A. Então, desse ponto F1 ao ponto P é 1A, e a do ponto P ao F2 é 1A. Então, a soma dos dois é 2A. Podemos ver desse lado um triângulo retângulo. Já temos o A, o B e aqui embaixo o C. É como se fosse um teorema de Pitágoras. O A ao quadrado seria a hipotenusa, igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. O A ao quadrado seria a hipotenusa, igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Essa fórmula você vai usar para descobrir esses lados do triângulo. As vértices do V1 seriam menos A, porque está do lado esquerdo do quadrante. E o zero, porque está ali acima da linha do X. Vértice 1, menos A e 0. Vértice 2, A e o 0. O vértice 2 seria o A por estar do lado direito do quadrante e o 0 por estar em cima da linha do X. Os focos F1 também vai ser o menos C, porque está do lado esquerdo do quadrante. E o 0 por estar acima da linha do X. E o F2 será o positivo, por estar no quadrante direito. A equação de uma elipse, como centro na origem e eixo maior na horizontal, é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Esse é o exemplo de elipse com centro na origem e eixo maior vertical. A única diferença deste com o anterior é como se esse estivesse de pé. A distância de V1 e V2 continua sendo 2A. A distância entre os focos F1 e F2 continua sendo 2C e a largura continua sendo 2B. Os vértices V1 é 0, por ele estar acima da linha de Y, e o A também. V2 é 0, negativo, por estar acima de Y, e A negativo por estar no quadrante direito.
Os focos F1 é 0, porque ele está acima da linha de Y, e C por estar perto do centro. F2 é 0 porque ele está acima da linha de Y e C negativo por estar abaixo do quadrante. Aqui temos um exemplo de elipse. O exercício já nos dá o B e o C. Então, vamos usar essa equação para determinar o A. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 36 mais 64. A ao quadrado é igual a 100. A é igual a 10. Agora, vamos passar para a equação. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Vamos substituir x ao quadrado, a gente já sabe qual que é o A, que é o 100, mais y ao quadrado sobre 36, que é igual a 1. Assim, fica a nossa equação. Vamos começar o conceito de parábola. Parábola é o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo denominado foco e de uma reta fixa denominada diretriz. O foco é aqui e aqui é a diretriz. Qualquer ponto que eu fizer aqui na minha parábola terá a mesma distância até o foco e até a diretriz. O ponto de interseção entre a reta e a parábola é denominada vértice. E a distância entre o foco e o vértice é denominada de P. E até o vértice, a diretriz, é denominada de P. Então, a distância do foco e a diretriz é 2P. As parábolas são divididas em 4 tipos. A CVC, que é a concavidade virada para cima, e a CVB, que é a concavidade para baixo. Para calcular a equação de uma parábola, você precisa pegar um ponto P, qualquer, em cima da parábola, fazer essa distância até o foco, e a distância desse ponto até a diretriz. A equação dela é x ao quadrado igual a 4 vezes P vezes Y. Lembrando que P é a distância do foco ao vértice e do vértice à diretriz. A CVB é com a concavidade para baixo. A equação é x ao quadrado igual a menos 4 vezes P vezes Y. A CVC é concavidade virada para a esquerda, que tem a equação y ao quadrado, que é igual a menos 4 vezes P vezes x. E a CVD, que tem a concavidade virada para a direita, tem a equação y ao quadrado. Então, vamos para o primeiro exemplo sobre parábolas. Determina a equação da parábola com o vértice na origem e eixo horizontal, e que passa pelo ponto 4 e 8. Como o exercício está nos falando que é eixo horizontal, então essa parábola é virada para a direita ou pela esquerda. Como ela passa pelo ponto 4 e 8, a gente pode perceber que ela é virada para a direita. Nós sabemos que uma parábola virada para a direita tem uma equação y ao quadrado igual a 4 vezes P vezes x. O exemplo nos dá o x e o y. É só jogar na equação e achar o P. Y é igual a 8 ao quadrado igual a 4 vezes o P vezes o x, que é 4. 8 ao quadrado é 64, igual a 4 vezes P vezes 4, que é 16.
64 divide por 16, então, P é 4. Descobrimos o P. Jogamos na fórmula novamente. Y ao quadrado igual a 4 vezes 4 vezes x. A equação dessa parábola vai ficar y ao quadrado igual a 16x. Agora, vamos ao segundo exemplo. Determine o foco e a diretriz da parábola y ao quadrado, que é igual a menos 12x. Como está em y, sabemos que o eixo é horizontal. Mas como está negativo, sabemos que a parábola é CVE, que significa que a concavidade é virada para a esquerda. A equação da parábola CVE é y ao quadrado igual a menos 4 vezes P vezes x. A equação da parábola CVE é y ao quadrado igual a menos 4 vezes P vezes x. A gente pode perceber que menos 4 está substituindo o menos 12. Então, menos 4P é igual a menos 12, que resulta em 3. O parâmetro é igual a 3. Então, significa que o vértice ao foco são 3 medidas. E do vértice à diretriz também são 3 medidas. Ele pede para determinar o foco e a diretriz. E para determinar essa coordenada, o foco vai ser menos 3 e 0, porque menos 3 pode estar ao lado esquerdo. Ele pede para determinar o foco e a diretriz. Para determinar essas coordenadas, o foco vai ser menos 3 e 0, porque o menos 3, por estar ao lado esquerdo, e 0, por estar acima da linha de x. A diretriz vai ser igual a x igual a 3. Ela é uma reta de tipo x igual a 3, porque y é uma variável nesta reta e o x tem o valor de 3. Se eles pedirem a diretriz no eixo horizontal, é x igual a algum valor positivo ao lado direito, negativo do lado esquerdo. E se for na vertical, o y igual a algum valor. A diretriz vai ser x igual a 3. Ela é uma reta do tipo x igual a 3, porque y é variável nessa reta e o x tem um valor de 3. Se eles pedirem diretriz no eixo horizontal, é x igual a algum valor positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. E se for na vertical, é y igual a algum valor. Hipérbole. Vamos falar sobre o conceito e seus elementos. Chama-se hipérbole o lugar geométrico dos pontos de um plano cujos módulos da diferença da distância de dois pontos fixos é constante. Como você pode perceber, elas parecem duas parábolas, só que de frente para a outra. Possui também elementos parecidos com a da elipse. Também como na elipse, ela pode ter um eixo maior vertical e um eixo horizontal. E nós vamos explicar os dois. Vamos para os elementos da hipérbole. Ela possui F1 e F2, os vértices V1 e V2, como na elipse e no eixo focal, que é a reta que passa sobre os focos. O centro dela é o ponto médio entre V1 e V2 e entre F1 e F2. O eixo conjugado é uma reta perpendicular ao eixo maior, também chamado de B1 e B2. Chamados de B1 e B2 porque a distância do centro até o ponto
dessa largura chamamos de B. E as assíntonas são as retas concorrentes que passam sobre o C, que são chamadas, que são essas. As assíntotas são as retas concorrentes que passam sobre o C, que são essas aqui. Agora vamos às convenções. V1 e V2 é igual a 2A. Porque como na elipse, a distância de um vértice ao centro se chama A. Então, a distância de um vértice ao outro é 2A. E a distância de um foco ao centro chama C. Então, a distância de um foco ao outro é 2C. Na hipérbole, o C é maior que A. Logo, usamos C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado para descobrir um desses elementos. Agora, vamos ver a equação. Na horizontal é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. E na vertical é y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Para vocês decorarem, podemos perceber que nas duas equações, o a e o b estão nas mesmas posições. A única diferença é o x e o y. Quando o x for positivo, ela é horizontal. Quando o y for negativo, é vertical, porque quem tiver positivo é o eixo maior. O exercício nos dá o C e o A. Para descobrirmos o B, vamos usar essa equação. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos substituir. 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais B ao quadrado. 9 é igual a 4 mais B ao quadrado. B ao quadrado é igual a 5. E na equação, esse 5 vamos colocar aqui. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Vamos substituir. X ao quadrado sobre 4 menos Y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Assim, encerramos os nossos exercícios e exemplos de cônicas. Obrigada.